O nosso tema de hoje, queridos, nós estamos tratando dos desafios no mercado de trabalho, tá? No direito tributário. Então, hoje, algo um pouco mais avançado, né? Você que está aí num começo de carreira na advocacia, tenho certeza que vai gostar bastante do tema, porque a gente vai tratar do tema de uma maneira mais avançada, de uma maneira que encaixa para quem precisa de uma visão um pouco mais avançada e, ao mesmo tempo, para você que já está num outro estágio da carreira, hoje vale a pena para a gente fazer aí uma revisão, né, da sua estratégia para saber como que você vai, tá? Vejam que hoje a gente tem uma continuidade dos nossos assuntos. Então, quando a gente trata de desafios do mercado, tá? Desafios do mercado de trabalho no direito tributário, nós temos que segmentar essa conversa, tá? E por que isso? Porque nós temos vários aspectos de mercado de trabalho. Já conversei sobre isso com vocês, né? Então, existe uma visão sobre o mercado de trabalho em direito tributário em que a gente pode nos direcionar para falar, eu quero ser um advogado, ter o meu próprio escritório e liderar os debates no meu próprio escritório, atuar autonomamente. Ótimo, isso é uma posição como profissional. Ou pode ser que você diga, olha, não, na verdade eu quero ser uma pessoa que me torna uma pessoa-chave, com um conhecimento-chave e me posicionar em um escritório de advocacia, por exemplo, como um advogado empregado, um advogado associado, um sócio júnior, um sócio de serviço. Ótimo, isso é uma outra posição e para isso nós temos mercados diferentes, tá? Qual é o posicionamento que eu devo ter na atuação no direito tributário? Isso é muito importante. E por que isso, queridos? Porque quando você vai atuar em uma área do direito, você pode se posicionar de maneiras diferentes. Você pode se posicionar como aquele autoespecialista que atua com base no conhecimento, que atua com base em um posicionamento sólido, ou você pode também atuar como uma pessoa que, na verdade, segue tendências, né? Que segue essas teses, que vai atrás de modelo de peças, que trabalha mais na reprodução. O mercado precisa dos dois profissionais. Não existe erro em qualquer um dos dois posicionamentos. Vejam, a questão não é essa. A conversa que eu quero ter com vocês aqui é o seguinte: se você me acompanha aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, se você tem essa ideia de acompanhar um pouco do posicionamento que eu tenho, eu imagino que o seu posicionamento não é o posicionamento de reproduzir teses, não é o posicionamento de buscar ideias prontas. Justamente por isso que a gente tem essa conversa aqui entre nós, não é verdade? Então vejam que o que é o meu posicionamento pessoal é que essas teses não tem um futuro longo pela frente. E existe algo que é muito importante nisso, que eu vou passar agora para vocês, que é o pulo do gato. O pulo do gato. Se você quer compreender como que o Estado pensa quando o Estado está se posicionando em relação a essas teses, você tem que ter uma visão de como que o fisco tem um raciocínio interno. Por que eu tenho essa visão? Se você quer se posicionar de uma maneira sólida, tá? De uma maneira que seja, de fato, um posicionamento forte no direito tributário, é muito importante que você tenha uma visão de como que a atuação da administração pública se estrutura, como que pensa o Estado. É o que se chama de visão de insider, tá? Como é que eu busquei esse conhecimento? Eu fui servidor público 12 anos. Desses 12 anos, durante 7 anos eu fui procurador da Fazenda. Fazendo o quê? Cobrando tributos, no meu caso, cobrando tributos municipais. Eu adquiri esse conhecimento vindo de dentro. Agora, você é obrigado a ter esse conhecimento para advogar? Não. Eu estou aqui justamente para entregar esse conhecimento para vocês. Se você quer ter uma atuação sólida em qualquer área do direito, você tem que saber os fundamentos. E para você ter uma atuação sólida no direito do Estado, principalmente no direito tributário, você tem que conhecer, meu amigo, a tripa do Estado. É assim que funciona. Você tem que se colocar do outro lado do balcão e entender como aquilo funciona. E por que eu falei tudo isso para vocês?
para você saber a expectativa que você pode ter em relação a essas teses. Pensem, se vocês fossem um agente do mundo jurídico que faz as regras que se aplicam a ele mesmo. É assim que o Estado funciona. E por isso que existem grandes desafios em relação ao mercado de trabalho do direito tributário. Porque você está atuando numa área que é especializada justamente pelo fato de que quem faz a regra do jogo é quem joga o jogo, queridos. Então quem faz a regra do jogo no direito tributário é o próprio fisco. O fisco tem que cumprir uma regra que o próprio fisco faz. Se você compreender isso, você vai ter uma posição que vai te permitir, na verdade, antecipar o que o fisco faz. Isso é quase bola de cristal. E é isso que você vai oferecer como um valor agregado para os seus clientes. Estou falando aqui com você que quer advogar na área de direito tributário, principalmente na área consultiva. É muito importante que você tenha a visão de que, se você pensar como o Estado pensa, você vai superar de uma maneira muito mais produtiva os desafios do trabalho no direito tributário. É muito importante que vocês saibam que o Estado tem o direito tributário para gerar receita. A receita tributária se classifica lá no direito financeiro, lá na Lei 4.320, como receita derivada, e é a receita preferencial do Estado. Então o Estado prefere, e ele prefere porque nós queremos que seja assim, ele prefere ter a receita derivada, que vem dos tributos. Derivada do quê? Derivada da riqueza que aquele agente econômico produz. Pode ser uma riqueza que seja patrimônio, pode ser renda ou atividade econômica, os três substratos econômicos de incidência. E por que isso é tão importante estrategicamente na sua atuação no direito tributário? Porque aí você consegue antever as coisas que vão acontecer. O direito tributário é feito pelo Estado para julgar condutas? Não. Ele é feito para premiar condutas ou desincentivar comportamentos incorretos. A extrafiscalidade incentiva ou desincentiva comportamentos que são adequados. Mas ela é penalidade? Não. Está lá no conceito de tributo. Tributo nunca é penalidade, nunca é sanção de ato ilícito. O tributo serve para gerar receita. Pronto. Tributo serve para pôr caixa no Estado. Portanto, o direito tributário não serve para ter um julgamento de certo e errado. O direito tributário não tem um modal deontico próprio do direito tributário. Eu já vou falar como que isso estrategicamente te ajuda em outros casos. Como o direito tributário não tem modal deontico, queridos, o que importa é dinheiro no caixa. E o direito tributário não é feito para o Estado não ter dinheiro no caixa. Então, para você que é advogado em direito tributário, conseguir honorários de 10%, 15%, 20%, talvez um honorário contratual de 30%, em uma restituição de PIS e COFINS que seu cliente pagou, incluindo o ICMS na base de cálculo, o Estado não vai quebrar para isso, querido. E o Tribunal Superior existe para isso. Tribunal Superior é político, não é jurídico. Ele tem um papel jurídico que é marcado por um verniz, por um aroma, por um fumê que é político. É por isso que existe Tribunal Superior. Então essas teses, elas existem para que elas sejam motivo de perda de receita para o Estado? Não. Existe essa tese para que o Estado deixe de ter uma grande receita e o produtor rural possa, com o valor do fundo rural, comprar uma Hilux nova? Não. Ah, professor, mas é o justo. Queridos, o justo que se foda. O justo que se foda, tá? Portanto, não importa se é justo, se é injusto, se foi cobrado errado, se não foi cobrado errado, queridos. O Estado, o fisco da União, não vai perder bilhões de reais para você ter uma restituição do seu cliente, que o seu cliente nem está contando com aquele dinheiro. Portanto, se o fisco não conseguiu segurar essa modulação de efeitos lá no julgamento original, o fisco entra com uma outra ação e chega para o STF e fala ao STF, ou STJ, ou qualquer outro Tribunal Superior, é o seguinte: vocês também são Estado. Se a gente tiver que devolver esse dinheiro, isso vai sair do orçamento do Estado. E se isso sair do orçamento do Estado, queridos, isso vai sair também da sua remuneração. Isso não é uma ameaça, vejam, isso não é uma ameaça. Isso é um fato. E isso não está certo ou é errado. Isso é um fato.
Se o Estado não tiver o dinheiro, não tem, gente. E uma coisa é você, uma empresa que já pagou aquilo, e recebeu um advogado batendo na porta do seu escritório com uma tesezinha debaixo do sovaco, mas o cara já fechou, orçamento 2018, o cara já fechou, já pagou as contas, já obteve o lucro dele e acabou. Alguma empresa vai ser salva ou condenada por causa disso? Não. Mas o Estado vai. Se o Estado tiver que restituir os últimos 5 anos de todas as contribuições sociais que incidiram sobre o ICMS, o Estado quebra. E aí, nesse caso, gente, justo ou injusto, se foda. O Estado não vai quebrar por causa disso, o banco não vai ser obrigado a quebrar por causa disso. Você percebe essa lógica? Porque se você entender essa lógica, você sempre vai ser um excelente e uma excelente advogados tributaristas. Sabe por quê? Porque quando o seu cliente falar, escuta, vale a pena entrar com essa ação, você vai falar, sabe por quê? Não. Não. Por que não vale a pena? Porque você vai gastar uma grana, porque o advogado vai trabalhar no risco, que é o que o pessoal fez, né, Letícia? O pessoal vai trabalhar no risco. Você entra com uma ação dessa, você ganha no primeiro grau, o fisco recorre para o TJ. Aí, no segundo grau, você ganha de novo, o fisco recorre, que o fisco não quer saber de decisão de primeiro e segundo grau, gente. O fisco recorre. No Tribunal Superior, o tribunal tem uma visão política. Isso não está errado. Porque o tribunal vai falar o seguinte, entre justo e injusto, não existe almoço grátis. Eu vou falar a verdade para vocês, gente. Sabe quanto que eu, Bruno, tenho para receber de restituição de PIS e COFINS que foi incluído na base de cálculo do ICMS? Nada. Sabe quanto que eu vou ter que pagar se tiver essa restituição? Tudo. Porque eu pago o tributo federal. Você é que vai pagar a conta. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, gente? Portanto, como o Estado é uma ficção jurídica, nós não vamos, 200 milhões de brasileiros, nos juntar para pagar uma restituição de um negócio que você nem contava em receber. Essa é a verdade. E aí você não vai entrar com a ação. Sabe por quê? Porque essa questão do ICMS sobre a base de cálculo na base de cálculo do PIS e COFINS já foi julgado pelo STF. Não teve modulação de efeitos. Aí você falou, nossa, ufa, eu vou receber meus honorários. E olha o que aconteceu. A Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, entrou com uma ação e vai ser modulado os efeitos. E sabe quanto você vai receber do passado? Nada, zero. Zero. Pode ser que receba? Pode. Eu espero que você receba, se for justo, sim. Mas eu chuto que não. E vale a pena você se arriscar 5, 6, 7, 10 anos de trabalho para receber honorários no risco? Não. Se você está aqui comigo, né, conversando comigo, porque você quer ter uma advocacia que é baseada no conhecimento, uma advocacia sustentável, então você não vai ficar trabalhando 5, 6, 10 anos de graça, querido. Então aí, veja como que você vai contrabalançar isso com uma outra atuação política. No entanto, eu, apesar de ser diretor da OAB hoje, gente, a gente tem um descolamento muito grande com a OAB nacional, né? Então, a OAB local e a OAB estadual tem um descolamento, infelizmente, com a OAB nacional. A OAB nacional tinha que ter um outro posicionamento sobre esse tipo de casos, né? Porque, de fato, a Fazenda até poderia obter uma modulação. Só que, para isso, precisaria arcar com os custos de honorários advocatícios, tá? Isso é óbvio, porque você tem muita gente que trabalhou nesses casos e trabalhou bastante nesses casos. E aí você teria um meio termo. Só que é isso que a gente consegue? Então precisaria de uma atuação política forte aí. No caso do Fundo Rural, que o Fundo Rural deu a merda completa mesmo, eu tenho muito amigo que foi dormir milionário e acordou miserável. Porque o cara trabalhou 3, 4, 5 anos lá com tese do Fundo Rural, teve gente que ficou mais de década, e ele investiu tudo naquilo e ele tinha lá mais de dezena de milhão de honorários para receber e virou em nada. Isso acontece, gente. Acontece. Então, a gente precisa aprender com essas experiências, tá? Oi, Estevam, beleza? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Oi, Estevam, você fez 2 perguntas fantásticas aí, né? Qual pergunta que você gostaria de fazer primeiro? Eu acho que a pergunta é tão boa que eu acho que a gente vai ter até uma limitação de tempo, mas qual é a primeira que você vê aí? Coronavírus ou sonegação? Primeira pergunta é da sonegação. Eu percebi, assim, tipo, eu já acompanhei o trabalho do meu pai, né? Ele
representante de material de construção. E assim, às vezes tem muitos clientes que confessam para ele, eu não pago imposto e tal, a Receita nunca vai pegar. E a gente sabe que é um fato, porque é tantas empresas para ela ficar administrando ali, vendo quem sonegou, porque geralmente eles vão ver quem é o peixe grande. O peixe pequeno, eles não vão dar tanta atenção, né, na prática. Depende. Então, eu queria saber qual que vai ser a abordagem do advogado tributário consultivo quando o cliente chega para ele, eu não vou pagar imposto não, porque imposto é roubo, né? Todo mundo fala isso, imposto é roubo e eu não vou pagar e é melhor para mim. Essa pergunta, Estevão, ela se encaixa muito, muito, muito bem no nosso tema de hoje, desafios do mercado de trabalho do direito tributário. E por que isso, cara? Porque um dos desafios que a gente tem no direito tributário são essas objeções do próprio cliente, tá? Tem muito cliente que tem desafio de objeção em relação à advocacia consultiva. Isso é um fato, tá? A gente tem que superar essas objeções. E em relação ao direito tributário, mais ainda. O que é uma estratégia que eu vou te passar, que essa também é pulo do gato. Eu sempre falo isso para vocês, mas é porque eu só entrego o ouro aqui mesmo. Essa é pulo do gato, gente. Sempre trabalhe, Estevão, com uma demonstração de todos os resultados, tá? Para muita gente, aparentemente, sonegar tributos tem uma vantagem do ponto de vista financeiro. Essa vantagem é aparente, eu já vou falar sobre isso, tá? Mas, além de não valer a pena do ponto de vista financeiro, ainda por cima, do ponto de vista de outros aspectos pessoais, também não vale a pena. Tá? Por que não vale a pena? Então, eu tenho até uma palestra que eu costumo dar em associação comercial, que é o seguinte: pagar tributos vale a pena. Porque uma coisa que vocês têm que pensar como advogados, gente. Então, se eu estivesse no escritório, aqui tem o cafezinho que eu já tomei, porque quem me conhece sabe que eu tomo café pra cacete. Tem a água, tem a cortina que é automática, tem o ar-condicionado, tem a iluminação, parede de concreto, essas coisas. Tudo isso aqui, quem que paga, gente? Não é o advogado. Quem paga é o cliente. Isso tem que estar no custo do trabalho do advogado. Caso contrário, você está pagando para trabalhar. E justamente por isso que esses custos têm que ser equilibrados. Tá? Tem muita gente que pergunta sobre escritório. Porra, professor, eu preciso ter um escritório muito maravilhoso, não sei o que, etc. Tem um ponto de equilíbrio nisso, sabia? Porque se você passa do limite e você está no escritório de 10 andares, que 2 andares são uma churrascaria para o cliente, e os outros, e o resto é só café gourmet, que eu não sei o que, com a torrefação pro cara, e o resto é um auditório de 80 lugares para ele fazer os eventos dele, chega uma hora que o cliente fala, cara, não tá valendo a pena eu bancar tudo isso aí, porque o cliente sabe que é ele que banca. Então tudo tem um equilíbrio. Por que eu estou falando isso? Porque o resultado financeiro, ele também está atrelado a você mostrar o que é o impacto que o cliente tem. Por exemplo, em direito tributário, a gente tem uma disposição muito importante, que é o que se chama de denúncia espontânea. Tá? Então, você que for olhar isso, dá uma olhada lá no código. Logo na sequência da responsabilidade por infrações, então nós temos 3 grandes campos de responsabilidade, que é uma das modalidades de sujeição passiva. Então, para ser sujeito passivo de tributos, ou seja, quem paga o tributo, você pode ser contribuinte ou responsável. Nessas modalidades de sujeição passiva, você pode ter a sujeição como sucessor, sujeição como terceiro, e você pode ser responsável por infrações. E no finalzinho dessa parte do código que fala responsabilidade por infrações, a gente tem lá a denúncia espontânea. E o que é isso? Para que é que o Estado quer instituir regras de direito tributário? É para boniteza? Não. É para julgar certo e errado? Não. É para pôr dinheiro no caixa. Então o Estado quer que se foda, se ele quer te punir pelo que você fez de errado lá atrás. Se você não pagou tributos, mas você resolve pagar, o Estado recebe e morreu a história. Então, se antes do início da ação fiscal, ou seja, antes de o Estado começar a te fiscalizar, você fala, porra, eu não paguei esse tributo, deveria ter pagado. Eu vou lá e vou confessar que eu não paguei, vou declarar, antes de ter problemas, você vai lá e declara e paga o tributo, você vai lá e tem esse pagamento sem penalidade.
Não pode incidir multa. Aí você fala, porra, professor, mas é só a multa, eu tenho que pagar o principal. Pois é, sabe quanto que é a multa quando você está de má fé? 220%. Ou seja, se o cara deve R$ 1 milhão em tributos, já com juros e correção, esse 1 milhão que ele deve vira 3.200.000. Então, só nisso você já está cortando em mais de 2/3 a dívida do cara. Só indo lá e falando, ó, devo, não nego, pago quando puder. Pronto, maravilha. Então, isso já é um ponto, tá? Outro ponto, a gente antigamente não tinha esse impacto, mas hoje tem. Inclusive, hoje no nosso escritório, uma das áreas mais fortes que nós temos em crescimento é a do direito penal. Por quê? A área criminal, que quem cuida é a professora Andréia, que foi professora da Thaís, foi professora da Jaque, né? Então, essa área penal tem feito muito crime contra a administração pública em matéria tributária. Vou falar para vocês que a gente hoje tem mais casos de crime entrando do que casos de execução fiscal. Porque o fisco está indo já para o chute na canela. O fisco já está indo para o caso em que ele vai pegar, e em vez de entrar com execução fiscal, entra com uma ação criminal, representação criminal. Tá? E geralmente esses reconhecimentos de dívida, você tem condições de pagar parcelado ou até refis. Então, você tem a possibilidade de trabalhar isso com prazo, tá? O instituto para isso, inclusive, está lá no artigo 151, é a moratória, viu? Então, a moratória que está ali no artigo 151, inciso 1º, e depois do artigo 152 até o 155, ela é esse instituto que nos permite pagar isso parcelado e, mesmo assim, conseguir a suspensão de exigibilidade do crédito. Então, hoje, você não está escapando só de maiores valores, Estevam, tá? E a gente não está mais fazendo um planejamento que o contador vai lá, faz aquele planejamento, fica por isso mesmo, o cara não precisa gastar com advogado. Hoje eu estou evitando de ir para a cadeia. E eu, infelizmente, tenho clientes que já têm condenação. Infelizmente, tem casos em que realmente o cliente tinha sonegação e a gente não conseguiu salvar de condenação. Então, o cara sonegava mesmo, a gente vai lá, faz todo um trabalho administrativo, faz o trabalho judicial, faz a defesa, mas foi condenado. E era só aquele exercício que ele tinha sonegado? Não, ele sonega todos. Ou seja, quando vier o próximo, ele já não é primário. Daqui a pouco esse meu cliente vai ter que cumprir alguma medida. Então, você já está livrando o cara da cadeia. É assim que a gente está. Então, você tem outras dores. Se você compreender a dor do seu cliente, você vai saber, vai poder expor isso para ele muito mais claramente. Então, isso é um ponto bem importante, tá, Estevam? Trabalhar com outros valores que não somente uma economia pequena, tá? E pode chamar de compliance tributarista? Depende. Você quer que eu te apoie ou você quer que eu te aconselhe? Se você quer apoio, eu vou falar, Estevam, vai, cara, com certeza você vai lançar um projeto de compliance tributário e vai ser o maior sucesso. Se você quer um aconselho, eu vou te falar, cara, fala em português, pelo menos, né? Então, hoje em dia tem essa moda, né? Tudo é moda, gente. Tá? Hoje em dia, a maioria do pessoal que trabalha com compliance, muito raramente, o cara realmente é alguém que trabalha com conformidade, tá? Compliance é a palavra em inglês para conformidade, que é algo que, por exemplo, desde 2003, quando eu trabalhava na Copel, já tinha política de conformidade, porque a Copel tinha ações que eram vendidas na Bolsa de Nova York e que tinha que subir, tinha que ter regra de conformidade, tá? Quem trabalha com qualidade, que é o pessoal da gestão, já trabalha faz muito tempo com conformidade. Inclusive, quando você erra alguma coisa no controle de qualidade, chama não conformidade. E o pessoal fala compliance hoje por quê? Porque está na moda, porque parece um negócio novo. Mas é um negócio que não vai colar. Então é o seguinte, tudo no direito é conformidade. Direito não é a arte do dever ser? Dever ser é to comply with something, não é isso? Então você tem uma regra, você tem que seguir aquela regra. Então o direito inteiro é conformidade. Então você tem que chamar do quê? Aí o pessoal, porque é bonito, vai falar que é compliance, né? Hoje em dia está cheio de compliance trabalhista. Por que está cheio de compliance trabalhista? Porque os meus queridos colegas, né, que eu gosto muito, advogados trabalhistas, que se fuderam aí com essa reforma, né? E o cara tá de qualquer um dos lados, mas a reforma diminuiu demais a litigância.
Aí o cara, pô, tá precisando de alguma coisa, vai trabalhar com compliance. Você vai me desculpar, mas trabalha com direito. Então, você pode trabalhar com a consultoria preventiva em matéria tributária, que fica bem mais adequado. Nosso tema de hoje é dificuldades, desafios da advocacia no mercado de trabalho no direito tributário. Então, vamos lá. A Jaqueline me falou o seguinte, eu quero trabalhar com restrição administrativa, processo administrativo, tá? Quando você pegar na primeira vez o seu cartão da OAB, o seu cartão de advogado, sua identidade de advogado na mão, eu sei qual que é a primeira coisa que você quer fazer. É pegar a procuração de alguém e entrar com uma ação judicial. Não é isso? Para você falar que é a advogada, para você falar que é advogado, não é isso? O advogado, a advogada, a primeira coisa que você quer fazer é entrar com uma ação judicial. A graduação é feita para isso. A graduação é feita para nos convencer de que advogar é litigar. E vejam que no direito tributário, o que dificulta o sucesso de muita gente é que a maioria do pessoal vem com esse espírito que a gente teve da graduação, de que advogar é litigar. Isso que a gente tem da graduação é isso que nos fode quando a gente vai começar a advogar no direito tributário. Porque, gente, não se esqueçam, o direito tributário é um direito que, como eu falei para vocês lá no começo, o Estado faz a regra do jogo no direito tributário. Tá? E quando o Estado faz a regra do jogo no direito tributário, você vai entender que, para quem não tem muito esse negócio de litigância, como é a Letícia que falou aqui, que logo no começo não tinha desistido da advocacia porque era muito esse negócio de litígio, você já vê que existe uma possibilidade muito grande de você atuar, né, sem precisar litigar. Porque se é o Estado que faz a regra do jogo, e se o Estado é Estado, o Executivo é Estado, o Judiciário é Estado, você precisa de Judiciário para resolver problema com o Estado? Não. Se você quer saber como surgiu o direito do Estado e o espírito do direito do Estado, estude o caso Blanquot. O que é o caso Blanquot e todo o surgimento do direito do Estado lá no contencioso administrativo francês? Vejam que o direito do Estado como um todo, o direito administrativo e tributário em particular, eles surgiram no momento em que o Estado vai lá e começa a deferir indenizações justamente pelo fato de que as pessoas entram com uma ação, entre aspas, direto no Estado, o requerimento direto no Estado. E vejam qual que é o peso disso no direito tributário. Se você for lá no artigo 151, que eu já falei para vocês, é pulo do gato, suspensão de exigibilidade do crédito tributário, o inciso 3º diz que reclamações e recursos administrativos suspendem automaticamente a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, quando a Jaque vai lá entrar com um pedido de restituição dos valores pagos a maior das contribuições previdenciárias, principalmente, que incidiram sobre a contribuição, sobre o salário maternidade e outras verbas que são indenizatórias e não remuneratórias, por isso que não incide o tributo, quando você vai pedir essa restituição, você pode pedir de duas maneiras. Você pode pedir ela judicialmente, ou você pode pedir ela administrativamente. Se você pedir ela judicialmente, você tem que tentar conseguir uma liminar. E o juiz é que vai decidir se ele te defere ou não a liminar. Agora, se você entra com ela administrativamente, de modo automático, existe suspensão de exigibilidade do crédito tributário. E você pode, inclusive, já pedir com essa suspensão de exigibilidade no processo administrativo, em vez de pedir a restituição, pedir a compensação com pagamentos futuros. E aí você consegue imediatamente fazer com que o seu cliente não precise mais pagar valores futuros. O que para o seu cliente é dinheiro na mão, gente. Então aí você está mostrando o valor de atuar administrativamente. Tá? E como que você faz isso? Com menos despesas, o que pode te render melhores honorários e com mais efetividade. Então, conclusão que eu faço aqui, dá uma olhada lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional, tá? Veja como funciona processo administrativo, dê uma olhada também lá na Lei de Processo Administrativo Federal, que vai te ajudar muito com isso. Justamente pelo fato que você ter esse fundamento de uma atuação administrativa
vai te trazer melhores resultados. Não se esqueça, então, a atuação administrativa, você está falando direto com o Estado, então isso te dá uma arma maior, e segundo, já te dá a suspensão imediata do crédito tributário. Costuma ter efetividade, tá? Para você que está assistindo a gravação, um abraço. Gostei de ter você aqui também.